SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom, aqueles que também não conhecem Jesus. Meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, e quero compartilhar mais uma vez da palavra de Deus, da palavra que nos anima, que nos consola, que nos ama e que também nos confronta quando necessário. Eu quero compartilhar um texto, um breve texto, que está em 1 Samuel, Antigo Testamento, 1 Samuel capítulo 30, quando fala, quando o rei Davi, nesse momento histórico, estava com os filisteus. Mas como, pastor? Talvez muitos já conheçam, essa passagem, alguns não conhecem, achando que Davi serviu o exército só do povo judeu, do povo hebreu. Não, em um momento da trajetória da vida dele, um momento histórico, fugindo de Saul, que queria matá-lo. Todos sabem da história do rei Saul, que queria a morte de Davi. E Davi teve um momento de fuga em que ele se aliançou com o exército dos filisteus. E agora ele estava em um momento próximo a uma guerra em que ele estaria com eles também. Mas os príncipes dos filisteus acharam que isso não era bom, porque Davi poderia traí-los. Era uma interpretação dos príncipes ao rei, clamaram ao rei e falaram, olha, não convém que ele esteja conosco. Não é aquele que foi exaltado em guerras, onde falavam que Saul derrotou muitos, mas Davi derrotou 10 milhares e muito mais. Então como vamos colocar e como vamos estar com este homem que pode ser que lá na guerra ou no confrontamento ele vire para nós e extermine ou nos mate? Era mais ou menos isso que os príncipes estavam falando com o rei. E este rei chama Davi e fala para eles, olha, os príncipes não estão contentes com você estar conosco. Portanto, não quero criar um confronto com eles e eu não quero que você participe desta guerra, Davi. Mas Davi não entendia, porque ele estava com o coração voltado. E às vezes nós não entendemos também como pode Davi agora estar num exército inimigo, estar com eles. Mas ele foi excluído da sua sociedade, ele não era um inimigo da guerra, ele não estava guerreando nesse momento com o povo hebreu, com o povo judeu, não estava matando os hebreus, ele estava em outras guerras. Então nós precisamos entender isso. No capítulo 30, fala sobre quando Ziclague é saqueada pelos amalequitas. A guerra que conduzia agora Davi, que vai aparecer agora no capítulo 30, vai falar sobre a guerra entre Davi, os seus homens, os homens de guerra, contra os amalequitas. Diz assim no verso 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague, e a esta ferido e queimado. Ou seja, entraram naquele lugar e dizimaram, queimaram, feriram e levaram também suas mulheres e tudo o que eles tinham naquele lugar. A palavra vai mostrar aqui, verso 4. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Verso 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Porém, Davi se reanimou no seu Deus, no Senhor, seu Deus. Amados, conseguimos interpretar esse texto, esse contexto da história? Davi, quando foi retirado da guerra a qual os filisteus iriam enfrentar, da guerra a qual o rei determinou, olha, Davi, você não vai participar, os príncipes não querem. Davi volta a Ziclague, Davi está em Ziclague, onde estava o seu rebanho, os seus pertences, e desses homens que estavam com ele, e também as suas esposas e filhos. E Davi chega
por ocasião do decreto em que ele não participasse da guerra dos filisteus, agora ele entra numa outra batalha. Uma batalha em que os amalequitas entraram naquele lugar e Ziclague consumiram com o rebanho, consumiram com os pertences deste povo, deste lugar naquele momento, e as mulheres também foram levadas, mulheres, filhos e filhas, a palavra de Deus diz. E a palavra diz no verso 6 que Davi reanimou, porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Ou seja, o povo queria apedrejar Davi. O povo estava tão amargurado e tão desanimado, chegaram naquele lugar e viram o contexto. Tudo queimado, todas as coisas derribadas, as casas talvez, os pertences deles já não existiam mais. Era como se passasse um furacão ou uma queimada extrema em que dizimou toda a cidade, todo lugar. E o pior disso, de perder todas as coisas que eles constituíram, o que eles tinham, de repente eles olham onde estão as mulheres, os nossos filhos. Amados, eles ficaram desnorteados, apavorados, porque estavam em outra batalha e deveriam estar interpretando. Mas Davi, por estar à frente da batalha com os filisteus e nós estávamos com ele, perdemos as nossas famílias, os nossos filhos e tudo o que tínhamos. Assim é na vida de algumas pessoas, de alguns de nós, em algum dia da nossa trajetória, olhamos para o cenário, olhamos para a situação e ficamos apavorados. E ficamos sem entender. Queremos até culpar pessoas, como esses homens, os que estavam com Davi, estavam querendo apedrejá-lo. E o apedrejamento na lei mosaica, ou na lei de Moisés, era para a morte, amado. Talvez quisessem matar Davi. E aqui fica claro, Davi passou por esta angústia com eles. Mas a palavra no verso 6 diz: Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Aqui mostra claramente onde estava a confiança de Davi, onde estava o refúgio, a fortaleza, de onde vinha essa força, de onde vinha esta reanimação para que ele se levantasse, se erguesse e começasse a pensar estrategicamente, agora como um valente, agora como um guerreiro, agora como um homem que precisava dar uma palavra de consolo e de conserto a este povo. Agora como um homem que precisava se reerguer e coordenar, conduzir este povo. De que forma? Verso 18. Não, vamos ler o 7, para que nós possamos entender essa linha de raciocínio. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi o Senhor, dizendo: perseguirei o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Que coisa tremenda. Sabe, amados, a palavra aqui é clara. A esperança e a fé de Davi, ele poderia seguir este povo. Eles tinham armamento para a batalha, espadas, escudos, talvez, flechas, talvez, eu não sei. O momento histórico, existia um momento de guerra. Eles estavam armados, bem armados. Agora, Davi poderia simplesmente falar, se levantar, recobrar o seu desânimo e agora estar em pé e falar: homens, vamos em frente. Vamos buscar os nossos pertences, as nossas mulheres, os nossos filhos e filhas e tudo que eles levaram. Vamos em frente, nós somos capazes, nós vamos conseguir. A palavra de Deus nos mostra que haveriam alguns homens, 400, e depois diminuiu para 200, e assim mesmo eles foram. A palavra de Deus diz que Davi consultou a Deus: devo ir ou não? Imagine se a palavra de Deus viesse: não, Davi, aquieta o teu coração. Vocês perderam tudo. Vocês estavam num lugar, em outro lugar, não estavam na defesa da sua família e dos seus pertences, por isso perderam tudo. Esqueça, Davi, tudo acabou.
Mas não foi esta a palavra de Deus a Davi, quando houve a consulta de Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: perseguirei o bando, alcançá-lo-ei. Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, de fato, alcançarás e tudo libertarás. Você já imaginou a palavra do próprio Deus vir ao homem e falar: pode ir. Você alcançará, e não somente alcançará, você os libertará. Amados, é um acionamento no coração de Davi tremendo. Como assim? Como a palavra de Deus é um acionamento no nosso coração, em algumas vezes em que estamos desmotivados, esmurecidos na fé, querendo deixar tudo e querendo parar, querendo ficar estagnado. Não, nós não fomos chamados para ficar parado. Nós não nascemos para ficar parado. Nós nascemos para ter movimento, para fazer coisas, para andar, para caminhar, para guerrear em momentos, sim, guerrear contra o próprio eu. Stephen Covey, um escritor muito conhecido, um escritor cristão, e conduziu como coaching muitos homens de negócios fora do país, do exterior, e ele costumava orientar pessoas que estavam no mais alto escalão das multinacionais, né? Orientar, conduzir como eles deveriam dar um segmento. Ele dava um feedback como a pessoa deveria caminhar em tal processo. E ele, certa vez, ele escreve na sua literatura, de um dos livros que eu li dele, ele coloca: o mais difícil dele exercer esta função de conduzir líderes, grandes líderes, era conduzir ou direcionar a si próprio. O maior desafio dele era conduzir a si mesmo, liderar a si mesmo. Por quê? Porque nós somos muito bons para liderar outras pessoas, para conduzir outras pessoas. Mas quando nós precisamos conduzir a nós mesmos e liderar o nosso eu, a nossa alma, o nosso coração, a nossa carne que às vezes deseja tudo contrário ao que o Espírito nos conduz, o Espírito Santo de Deus. Davi olhou para esse cenário, olhou para o que eles estavam vivendo, consultou a Deus. E a palavra de Deus diz no verso 18 assim: assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Ou seja, tudo e todas as coisas que eles haviam roubado foram restituídas. Por causa de uma palavra, de uma obediência, da obediência de Davi e do concerto e da aliança de que depositava toda a confiança plena em Deus. Devo ir ou não? Sim, pode ir. Avance, Davi. Não somente vai alcançá-los, como vai restituir tudo o que eles levaram de vocês. A palavra é clara. Verso 19. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Que coisa tremenda. Amados, quando nós confiamos em Deus, quando nós depositamos a nossa confiança plena em Deus, Ele é nossa justiça. Aqui o Senhor se coloca como o Senhor dos exércitos, aquele que conhece toda a estratégia militar de toda a guerra. O Senhor, Deus, é um Deus de guerra. Foi um Deus de guerra no passado e, se necessário, também no presente. Por quê? Porque no passado, amados, o poder bélico era manual. O poder bélico era com espadas, guerrilhas avançadas em que os homens valentes, os homens fortes e os homens estratégicos na guerra, no poder de guerra militar, de lutas, de confronto, venciam. Mas o povo hebreu, além de ser expertise, tinham experiência em batalhas, eles tinham mais do que isso. Eles tinham o Senhor dos exércitos à frente deles. Um Deus soberano que comandava as batalhas, não guerreava por eles, mas que conduzia e dava direção.
E se eles obedecessem, simplesmente obedecessem, eram bem-sucedidos. Que eu e você passemos a obedecer a Deus, que tenhamos confiança plena nele e entendamos que quando vier com algumas coisas na tua frente, algumas coisas da tua trajetória de vida, que nós possamos confiar em Deus ao ponto de perguntar: Deus, Senhor Deus, devo fazer? Devo continuar? Devo entrar nisso? Devo fazer parte disso? E se a resposta for, vá, avance, eu estarei contigo. Avancemos. Mas temos que estar preparados também para a palavra dele que pode ser: não, filho, aquieta o teu coração. Fique tranquilo, eu estou no controle. Não faça nada, não entre nisso. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. E a decisão, por isso, tudo se trata de decisão, amado. A decisão é minha e tua. Nós precisamos decidir em ouvir a voz de Deus, a ação do Espírito Santo em nós, ou decidimos por conta própria. E muito melhor e muito maior é decidir em Deus, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Que você, amado, deposite tua confiança no Senhor. Que você deposite toda e total confiança nele. Descanse no Senhor e certamente você será bem-sucedido. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.